Olá a todos do canal Refletindo sobre a Palavra. O Senhor me deu essa palavra e eu gostaria de repassar para vocês, né? Para que juntos possamos fazer um pouco da reflexão da palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 20. E nós vamos estudar uns textinhos só, né? Alguns textinhos. E o que eu quero enfatizar aqui é algo que o Senhor me mostrou, né? Muitas das vezes a gente não vê o que está por trás de alguns tipos de ideologias, né? A gente acha que é algo apenas social, do social, né? Humanamente falando. Mas às vezes a gente não vê o que está por trás, porque nós sabemos que o Senhor diz assim, ó, o mundo jaz do maligno. O Senhor também falou, ele disse assim, né? Olhando para os seus discípulos, ele diz, eis que vem aí o príncipe deste mundo, né? Então, o Senhor, ele é o dono do mundo, porém, existe alguém que usurpou aquilo que pertence ao Senhor. E por enquanto, esse ser está fazendo um principado neste mundo. Mas isso não quer dizer que este mundo não pertence a alguém. É como se fosse um terreno, né? Você tem um terreno e aí você cuidava daquele terreno e você deixou aquele terreno ali dentro de um muro. Mas de repente alguém viu que naquele terreno não havia uma casa, né? Não viu ninguém andando por ali, então ele diz assim, esse terreno aqui me pertence, eu vou me apossar desse terreno, eu vou usurpar esse terreno para mim. Então, é a mesma coisa, o mundo, o pecado entrou nesse mundo, né? Por escolha dos que haviam sido colocados para morar nesse mundo, né? E também para fazer uma espécie de mordomia nesse mundo. Então, essas pessoas, elas dão de bandeja, né? A parte que cabe a eles para esse ser, para esse usurpador. Então, esse usurpador, ele vive aqui até agora, até esse momento, e vai usurpar até o dia que o Senhor disser, não, já chega. Hoje é o último dia, né, da sua usurpação. E aí, então, o Senhor vai se apossar novamente do que lhe pertence e vai dar cabo no usurpador. Então, por que a gente vai falar aqui dentro da Bíblia sobre essas ideologias? Porque a gente tem que entender que muitas pessoas, elas adotam as ideologias porque alguém botou na cabeça delas que aquilo é bom. Bem, no ponto de vista, humanamente falando e socialmente falando, para alguns, esse ponto de vista pode até ser bom. Mas para aqueles que seguem as Escrituras, que creem no Deus Todo-Poderoso, né, essas pessoas entendem que não está de acordo com a visão divina, não está de acordo com os princípios divinos. Então, o Senhor, ele quer que a gente se volte para a Bíblia. É por isso que a mensagem do terceiro anjo do Apocalipse, ele diz assim, temei a Deus, dá-lhe glória, né? E aí ele faz um apelo para que reconheçamos o Senhor como Criador, aquele, né, temer aquele que fez o quê? Que fez a terra, o céu e o mar. Ou seja, as pessoas, Satanás não somente tomou o lugar, mas ele também agora está se apossando do que tem ali dentro daquele lugar. E o que tem dentro desse lugar que Deus criou? Tem a natureza, tem os animais e também tem a humanidade, que é a coisa mais preciosa para Deus dentro desse mundo, é a humanidade, né? Então, o maligno, ele quer se apossar de todas essas coisas e quer fazer conforme ele quer. Então, ele quer desfocar, né, a adoração, o ato de temor e tremor daquele que realmente é o único Deus verdadeiro, que é o nosso Senhor Jesus. Então, aqui dentro da palavra, a gente vai entender que algumas ideologias, elas não estão dentro da Bíblia. E que algumas ideologias que o mundo diz, né, coincidem com a palavra. Não da forma como muitos seres humanos querem. A gente vai falar sobre isso depois. Mas hoje vou falar especificamente sobre esse assunto aqui. Então, vamos aqui para Gênesis. O capítulo é o 20. E o verso que a gente vai ler é o verso 17, certo? Verso 17. Vamos aqui fazer a leitura. Então, vejamos o que Deus falou aqui no capítulo 20, verso 17 de Gênesis.
E orando Abraão, sarou Deus a Abimeleque, sua mulher, e suas servas, de sorte que elas puderam ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. E o verso 21, verso 1, diz assim, ó, visitou o Senhor a Sara como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que havia lhe prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice. Então, o que é que nós vamos falar hoje aqui? Nós vamos falar sobre a questão das crianças. Nós vamos entender por que Satanás tem tanto interesse, né, em educar a mente da humanidade para a prática do aborto, né, para a prática dessa matança, né, de forma exagerada e desenfreada de crianças no ventre das suas mães. Então, Satanás, esse é um dos assuntos. O outro assunto vai ser sobre a ideologia de gênero na visão bíblica, certo? A visão espiritual. Então, qual o interesse de Deus, de Satanás, né, nessa questão de induzir, né, de educar a humanidade para a questão do aborto, né? Por quê? Nós sabemos que Deus disse para os seus servos, né, para o seu povo, Deus disse, não sacrifiqueis os vossos filhos, porque isso é algo abominável ao Senhor. E nós sabemos que Salomão, que era o homem mais sábio do mundo, até o dia, porque a sabedoria é quando você teme a Deus, né? Então é um conjunto de duas coisas, da inteligência e do temor a Deus. Então no dia que Salomão ele perdeu seu temor a Deus, quando é que a gente perde o nosso temor a Deus? Quando a gente começa a fazer a nossa vontade e querer se agradar das coisas desse mundo e não das coisas do Senhor. Então Salomão, ele começou a se agradar das coisas do mundo e assim ele praticou essa abominação, de acordo com a Bíblia, né, que foi sacrificar seus filhos, né, ao deus Moloque, né? E também Manassés também foi um rei, né, que fez um sacrifício, não um somente, né? Ele fez sacrifícios de crianças ao deus Moloque, do mesmo jeito como Salomão. Não somente esses dois reis, mas outros reis também praticaram isso, né? Então, o que nós queremos abordar aqui? Quando a gente lê o livro de Gênesis, a gente entende que o Senhor disse assim para Adão e Eva, que eles deveriam gerar filhos, crescer e multiplicar, disse o Senhor. E se você for ler o livro as escrituras de Gênesis e Apocalipse, você não vai ver Deus dizendo que não, olha, parem de ter filhos, não tenho filhos. Você não vai ver isso na Bíblia, pelo menos eu nunca vi, né? Se alguém tiver aí alguma referência bíblica dizendo que Deus mandou, né, parar de ter filhos, mandou fazer a prática do aborto, você pode deixar aí seu comentário, porque, aliás, deixe o seu comentário mais com a referência bíblica, viu? Porque estudando a Bíblia esses anos da minha vida, né, e eu nunca vi essas passagens na Bíblia, ou qualquer passagem que fale sobre isso, pelo contrário, né, o Senhor, né, ele falava contra a questão do aborto, né, tem até uma passagem que fala que quando um homem fazia uma mulher abortar, né, ele deveria ser até mesmo condenado, né? Quando a gente fala condenado, essa pessoa ela passou por uma prática de juízo, né? Para depois receber uma sentença, porque às vezes as pessoas acham assim, Deus mandou apedrejar fulano, mandou matar ciclano. Não, parece até que não houve um juízo antes disso, uma investigação. Deus nunca permitiu, né, que alguém fosse morto sem que houvesse uma investigação. Tanto é que quando a mulher adúltera foi levada na presença do Senhor, você não vai ver o Senhor declarando ela condenada, não por conta do pecado. De acordo com o pecado, ela era sim condenável. Porém, o Senhor não podia condenar alguém diante da lei dos homens, porque primeiro que ela era uma cilada para o Senhor. Segundo, que o homem que estava com ela na prática do adultério não estava junto dela. Então, o Senhor não poderia levar essa mulher a um julgamento sozinha, né?
E as testemunhas que estavam ali só estavam testificando contra ela. Não tinha testemunha contra a pessoa que estava com ela, porque o adultério não era um ato de prostituição como as pessoas acham que aquela mulher estava em prostituição. Ela foi achada num ato de adultério. Bem, isso foi o que eles disseram, né? Então, como não havia provas, o Senhor jamais poderia erguer, né, ali um ato de condenação contra aquela mulher. Sendo ele um mestre e estudioso da palavra, humanamente falando, né, ele tinha total autoridade, tanto é que levaram ele para ela para fazer uma cilada contra ele. Por quê? Porque sabiam que ele tinha respaldo, por ele ser rabino, né? Ele tinha respaldo para aquele ato, porém com más intenções. Então, meus irmãos, a prática do aborto, biblicamente falando, né, entrando aqui novamente no contexto do aborto, se alguém fizesse uma mulher perder o seu filhinho no ventre, né, essa pessoa teria que ser passada por um julgamento, e se de fato tivesse acontecido aquilo, ele era digno, ele era passivo de morte, né? Então, a gente não encontra na Bíblia Deus dizendo que é para parar, né, a geração de bebês, até porque ele é Deus, né? Ele sabe, ele pode fazer parar. E esses textos que a gente viu aqui na Bíblia, você vê a potência de Deus, o poder de Deus, né, de agir sobre o corpo de um ser humano. Então, quando Abraão, aconteceu essa situação entre Abraão, Abimeleque e Sara, a Bíblia diz que Deus fez com que a mulher de Abimeleque, as suas servas, elas não gerassem filhos. Olha só. E isso nem chegou a acontecer nada entre Abimeleque e Sara. Não chegou nem a acontecer um adultério. Imagine se tivesse acontecido, né? Então, Deus, de imediato, ele já colocou ali sobre aquelas mulheres, né? Uma espécie de consequência pelo erro de Abimeleque. Por quê? Porque o filho ia levar o nome dele, né? Então, ele não merecia glórias. Era isso que Deus estava dizendo. Se elas não iam gerar filhos, porque filhos é como se fosse uma espécie de glória, né? Quanto mais filhos se tivesse, e eu ainda acredito assim, né? Que filhos são bênçãos do Senhor, são heranças, são glórias. A Bíblia diz, são como flechas, né? No alforje de um homem, né? Então, quando Deus paralisa ali o ventre daquelas mulheres, é porque ele disse, você não vai ter glória, você não vai ter ninguém para representar o seu nome, porque eu estou te castigando, porque você não verificou se de fato essa mulher era casada ou não. Você logo obedeceu à cobiça dos seus olhos. Então Deus, ele se importa nessa questão de filhos, né? De crianças, de bebês. Então Deus, ele já paralisa ali o ventre daquelas mulheres. E aí o Senhor, né, pede que Abraão interceda por Abimeleque. E na hora que ele começa a orar, o Senhor então destrava, né, aquela maldição, quebra aquela maldição sobre Abimeleque e suas concubinas e sua esposa, né? Então elas passam agora a novamente ter a oportunidade de conceber. Então a gente não vê na Bíblia Deus paralisando ali o ser humano, dizendo assim para o ser humano, olha, você não vai ter filhos. Olha, matem as crianças, eu não quero que nasça mais criança nesse mundo. Você não vai ver Deus falando isso, né? Pelo contrário, você vai ver Deus ali abençoando cada vez mais, né? Ele trazendo bênçãos, fazendo pessoas gerar. Tem até uma passagem de Eliseu, que eles chegam no lugar e aquelas águas, eu não sei se é Moisés ou se é Eliseu, depois eu vou procurar, porque às vezes a gente tá falando, aí vem uma coisa na cabeça da gente, né? Vem passagem na cabeça da gente. E eu acho que era Eliseu mesmo. E aí a água daquele lugar era uma água que causava aborto, né? E Deus, ele através do seu servo, ele abençoa aquelas águas e as mulheres, então, elas passam a gerar bebês. Então, Deus jamais quis, né, que parasse de gerar bebês. Não. Então, assim, qual a desculpa que Satanás induz na humanidade? Olha, porque está nascendo muita gente, o mundo não aguenta, não vai suportar esse tanto de gente, tem que diminuir, tem que tomar pílula, não pode mais gerar, né? Então, assim, Satanás, ele diz isso para as pessoas, né? Ele induz as pessoas nisso. Então, assim, se você for olhar do tempo de Adão até o tempo de hoje, gente, a Terra tem suportado sim. A Terra tem suportado todos nós e a Terra é muito extensa.
A Terra é bastante extensa, não, o ser humano ele não desbravou o mar na sua potência, ele não desbravou a Terra toda na sua potência. Por mais tecnologia que ele tenha, ele não desbravou isso tudo, entendeu? Então, isso é uma mentira de Satanás e vocês podem ver isso através de pessoas que fazem estudos geológicos, né? Eles vão mostrar que não existe isso. É uma mentira de Satanás para enganar a humanidade e engana até cristãos. Engana até cristãos. Satanás dizer, olha, tem que parar de ter filhos. Ele induz isso na fala de pessoas e isso vai se espalhando, né? E vai fazendo uma psicose em massa nas pessoas. Então, por que Satanás induz ao aborto? Porque, primeiro, ele se deleita na matança de seres humanos. Ele tem deleite de ver Deus perdendo aquilo que é mais de precioso. Se você tem algo precioso e você vê alguém destruindo isso, você fica feliz? Claro que não. Então, Satanás, ele tem deleite. Ele se deleita em ver, né? E o pior que não é nem ele, viu? Ele bota outro ser humano para matar, para ferir mais ainda a Deus. Então, ele tem deleite, né, em ver essas crianças, né, quando são mortas dentro do ventre da sua mãe, ele tem deleite nisso, né, porque ele é mau, né. Essa palavra mau, né, no sentido integral, a sua essência pertence a esse ser, a Satanás. Em segundo ponto, Satanás não quer que essas crianças nasçam, porque uma criança nascendo, essa criança, quando ela chega a uma determinada idade, ela vai ter consciência do que é certo e do que é errado. Então, ela tendo consciência do que é certo e do que é errado, essa criança vai poder tomar a decisão. E a partir dos seus 6 aninhos, 7 aninhos, essa criança já está preparada para saber o que é errado, o que é certo, o que é pecado, o que não é pecado. Sabendo o que é pecado, essa criança também pode saber quem é Jesus. E Jesus, ele perdoa os pecados. Então, a partir do momento que eu venho a nascer e que eu sei o que é pecado e eu me arrependo, meus pecados são repassados para Satanás. O Senhor Jesus me limpa de todo o meu pecado e repassa esse pecado para Satanás. Assim como o sacerdote colocava a mão lá no bode expiatório, né, lá no dia da expiação, no santuário antigamente, e transferia para o bode que representava Satanás, né? Ele transferia esses pecados. Então esse bode, ele levava todos os pecados do povo ali, que representava o povo de Deus, que era uma didática que Deus estava falando. Então Satanás, ele recebe os pecados dessa criança também. Por isso que quando eu tinha 6 anos de idade, eu já sabia o que era o certo e o que era errado. E às vezes eu me arrependia, chorava quando eu fazia alguma coisa errada. Eu sabia porque o Espírito Santo falava aquilo para mim. Minha mãe não sabia quem era o Espírito Santo. Se sabia, não me falava. Eu ia para a igreja, chegava já em cima da hora, não tinha ninguém falando quem era Jesus. Não, era o Espírito Santo que me falava. Entende? Não tinha alguém, uma pessoa que era evangélica, cristã, que tinha mais acesso à Bíblia, que sabia sobre a justificação no sangue de Jesus. Não tinha dessas pessoas perto da minha casa, mas existia o Espírito Santo, que é o maior de todos os evangelistas. Ele é o evangelista, né? Então, Satanás, se ele não consegue fazer o sacrifício dentro da barriga da sua mãe, essa criança vindo nascer, agora ele tenta, né, fazer com que essa criança venha se desvirtuar, né, na sua infância. Então, ele não quer que essa criança nasça, porque essa criança nascendo, essa criança vai ter uma consciência, vai chegar ao ponto da sua consciência, vai saber o que é certo, o que é errado, o que é pecado, o que não é pecado, pode se arrepender e pode ter, então, seus pecados lançados sobre ele. Quanto mais pecado ser lançado sobre ele, maior será a consequência dele no lago de fogo e enxofre. Essa criança nascendo, ela agora vai passar a ser perseguida para que ela tenha a sua vida desvirtuada a tal ponto que ela venha a ter uma mente pervertida e não retroceda do seu mau caminho. É por isso que Satanás criou a ideologia de gênero. Por que ele criou a ideologia de gênero? Para que essa criança se desvirtua dentro de um processo abominável para Deus. Porque Deus, ele fez homem e mulher, macho e fêmea, ele não fez uma terceira pessoa. Então, essa criança tem uma mente confundida,
através, não é da humanidade. Aqui nós não estamos falando que um ser humano fez isso. Nós sabemos que quem faz isso é Satanás. Satanás que impõe esse tipo de pensamento na mente das pessoas para desvirtuá-las do caminho do Senhor, do caminho correto. Então, Satanás agora tenta desvirtuar essa vidinha para que ela possa se impregnar de uma tal forma ali, desde o seu começo, desde a sua tenra infância, para que ela apague os processos de justificação do Senhor da sua vida, apague a voz do Espírito Santo da sua mente, e agora essa vida venha tão desvirtuada que agora, chegando na sua fase de uma infância onde ela pode tomar a decisão pelo arrependimento ou não, não tomou, passa na adolescência, não tomou, na juventude não tomou, chega na fase adulta, não se arrependeu, então ela agora está com a sua vida correndo o risco de não mais retroceder do seu mau caminho. É por isso que Satanás, ele tem as estratégias dele. Ele é altamente estrategista, né? Às vezes a gente subestima a capacidade de estratégia de Satanás. E às vezes a gente fica debatendo, é porque é do partido A, do partido B, as ideologias, isso, a ideologia, aquilo, a gente não vê o que está por detrás disso. O que está por detrás é que Satanás, ele quer desvirtuar o caminho já lá pequenininho, né, na sua tenra infância, para que essa alma se sinta cheia de pecado, eu não tenho mais jeito, não dá mais para mim, o Senhor nunca vai me perdoar. Ou então ele se apaixona de vez pelo aquele mau caminho, ele nem dá mais ouvido à voz do Senhor e não sai mais daquela vida pervertida, uma vida abominável, pois o Senhor diz que esse caminho, um caminho onde um homem com homem, ou vice-versa, mulher com mulher, é um caminho de abominação ao Senhor. As Escrituras estão dizendo isso. As Escrituras falam isso. É abominável por quê? Porque o Senhor não fez homem para homem. Não fez mulher para mulher. Ele fez um homem para uma mulher para um homem. Porque duas pessoas juntas, um homem e uma mulher, né, dois sexos diferentes juntos, eles vão gerar vida. Satanás não quer que gere vida. Ele veio para matar, roubar e destruir. Porém, o Senhor veio para dar vida e dá-la em abundância. Então, o Senhor, ele gera uma vida para gerar vidas, fazer cópias. Nós somos cópias de Adão e Eva. E Adão é uma cópia do Eterno. Então, Satanás, ele não quer mais a imagem de Deus impregnada no ser humano. Por isso que Satanás hoje está tentando fazer uma nova geração, né? Você pode ver os vídeos do professor Alexandre Costa, né? Você pode ir lá nos vídeos do professor lá do canal Checkmate. Você vai ver lá coisas incríveis, você vai aprender muitas coisas. Então, assim, gente, eu também, há algum tempo atrás, eu também vi um vídeo sobre ideologia de gênero no Borborema, né, Instituto Borborema. Então, assim, eu descobri, assim, coisas maravilhosas que estão baseadas dentro da Bíblia. Não é que eles citem versículos da Bíblia, mas se você for ver, tá lá, está pautado dentro da Bíblia. Então, meus irmãos, era isso que eu queria falar, né, porque Satanás, ele odeia, né, ele odeia que bebês venham nascer. Por que que ele quer matar essas vidas dentro do seu ventre? Ele quer matar porque ele ama o sacrifício da humanidade, ele se deleita nisso. Em segundo plano, se essas crianças nascem, ele tenta desvirtuar elas para o caminho da abominação, porque a abominação é algo terrível. A abominação não é só um pecado. Tem muitas coisas na Bíblia que são consideradas abomináveis, não é somente a prática da homossexualidade. Mas existem muitas coisas que são consideradas abomináveis. Então, quando algo é abominável, então é uma coisa que Deus se entristece profundamente e que ira a Deus. Aquilo causa uma ira em Deus. Então, Satanás, ele ama fazer isso em Deus, entendeu? Então, que nós possamos entender que por detrás de algumas ideologias existe sim estratégias malignas do próprio Satanás por detrás dessas ideologias. Então, que nós possamos ter sabedoria para falar com as pessoas sobre quando essa pessoa for cristã e ela
abordar esse tipo de ideologia. Alguém até chegou para mim e disse assim: ai, tem muita mãe que tem filhos irresponsável, por que que o governo não parece que ela esteriliza, né? Alguma coisa assim. Eu disse, aí eu olhei para ela, sendo ela cristã, né? Eu disse para ela, o Senhor é o Deus da liberdade. Porque toda criança que nasce nesse mundo, ele vai ter uma oportunidade de se arrepender ou não, ele vai crescer. Enquanto ele vai no seu crescimento, o Senhor está dando a oportunidade a ele. Então Deus, ele jamais aprova, ele pode até permitir, mas ele não aprova que nenhum governo venha esterilizar mulheres, ou venha levar essas mulheres à mesa de aborto, ou venha incutir, né? Porque às vezes ele não está levando ela, mas ele está incutindo na mente dela, né? Que ela deve praticar aquilo. Então o Senhor, ele jamais aprovou isso. Se você for ver, os filhos de Judá, um morreu e o outro, que casou com a sua cunhada, ele jogava o sêmen no chão, e aquilo foi abominável a Deus, e ele morreu por conta daquilo, porque ele jogava o sêmen no chão, ele não deixava aquela criança ser gerada, né? Então Deus nunca aprovou crianças serem mortas no ventre da sua mãe, e jamais aprovará. Que Deus possa abençoar cada um de vocês, que todos nós possamos entender o que está por trás das ideologias, que muitas ideologias são pautadas em estratégias satânicas, e o que vem de Satanás não coincide e nunca casará com o que está dentro da palavra do Senhor, porque as trevas jamais se unirão com a luz. Que todos possam ficar com a paz do Senhor. Esse é o meu desejo e a minha oração. Amém.